Glória a Deus, aleluia. Sexto dia da campanha, as misericórdias de Deus, trazida aqui com o pastor Jaime e acompanhando ele sempre a nossa irmã Joana, que nos traz o louvor, amém, da abertura do culto, da campanha. Glória a Deus. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus. Você sabe o que é arrependimento? É algo profundo, de dentro para fora. É mudança de coração, é mudança de mente, mudando a forma de pensar, mudam as atitudes. Arrependimento é a solução. Arrependimento é transformação. Arrependimento é tomar posição. É arrancar o mal pela raiz, para impedir os frutos do pecado. Não é reforma, é transformação. É Deus mudando o teu coração. Você sabe o que é arrependimento? É algo profundo, de dentro para fora. É mudança de coração, é mudança de mente, mudando a forma de pensar, mudam as atitudes. Arrependimento é a solução. Arrependimento é transformação. Arrependimento é tomar a posição. Arrependimento é a decisão. É arrancar o mal pela raiz, seguindo o desejo que te ama. Impedir os frutos do pecado. Não é reforma, é transformação.
É Deus mudando o teu coração. É arrancar o mal pela raiz, impedir os frutos do pecado. Não é reforma, é transformação. É Deus mudando o teu coração. É Deus mudando o teu coração. A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo Jesus. Aqui é o irmão Jaime, aproveitando mais esta rica e abençoada oportunidade que o Senhor tem nos dado, né? Nós acordar, respirar esse ar abençoado e ouvir o cantar dos pássaros, né? Ouvir o barulho da chuva no telhado. Como Deus é bom, né? Deus nos dá fortaleza a cada dia, nos dá ânimo para nós estarmos levantando e dar continuidade nas nossas atividades diárias, quer seja trabalhando fora, quer seja trabalhando em casa, enfim, qualquer atividade que nós for fazer, que o Senhor seja o nosso ajudador. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E estamos felizes porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Como disse aqui o texto da nossa campanha, Salmo 52, versos 8. Quanto a mim, porém, sou como oliveira verde na casa de Deus. Confiarei na misericórdia do Senhor para todo o sempre. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Como Deus é bom e tem cuidado de nós. Nós temos sempre mesmo de confiar na misericórdia do Senhor. Por isso o salmista Davi diz no Salmo 40, esperei pacientemente no Senhor, Ele me ouviu e me livrou. Glória a Deus por isso, porque Deus é bom e nós devemos confiar sempre na misericórdia dEle. Falando em Salmo 40, vamos ler ali alguns versículos do Salmo 40 para nós estarmos relembrando, né? Relembrando a santa e gloriosa palavra do Senhor. Cântico de louvor e pedido de ajuda. É um clamor, né? Aqui no 52 fala, confiarei na misericórdia do Senhor. E no 40 diz bem assim, esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro, né? Ouviu quando eu clamei por socorro. Glória a Deus por isso, meus irmãos. A Bíblia, graças a Deus, louvado seja Deus, é um livro completo para nós, né? Tudo que nós, os ensinamentos que nós quiser aprender aqui nas Escrituras, nós vamos aprender, porque foram escritos aqui para o nosso aprendizado. Quantas pessoas desanimam de esperar, desanimam de confiar e às vezes fazem coisas que não é necessário por antecipar, né? Antecipar as coisas, por fazer as coisas da maneira errada e na hora errada, porque não esperam no Senhor. A Bíblia diz que o homem faz os seus planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor, né? Lá no Novo Testamento diz assim, não estejais ansioso por coisa alguma. Então, se não é para nós estar ansioso, é para nós esperar. Irmão Jaime, mas quanto tempo eu estou esperando, né? A gente sempre fala com as pessoas no particular, às vezes, pedindo oração, pedindo conselhos, né? A gente vai pelas escrituras, às vezes é pessoas que estão há 20, há 30, 40, né?
E na cabeça delas, aquela benção que ela pediu ainda não chegou. Mas só dela acordar todo dia e ser guardado das mazelas deste mundo já é uma bênção para ela. Às vezes a pessoa não tem doença, às vezes a pessoa tem uma família, mas ela quer mais coisas que às vezes nem é necessário para a vida dela, porque o Senhor conhece o nosso coração. E o salmista diz aqui no seu cântico de louvor e pedido de ajuda, Salmo 40, esperei pacientemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor quando eu clamei por socorro, né? Aqui ele estava mesmo realmente num dos piores estágios do ser humano, porque ele diz assim, ó, tirou-me de um poço de perdição. Imagina o que é um poço de perdição, né? Você vê uma pessoa drogada na rua, ela tem família, ela tem irmão, ela tem pai, ela tem mãe, mas ninguém consegue tirar aquela pessoa daquela condição de andarilho, daquela condição de drogado, né? Famílias até boa, aparentemente boa, mas não consegue, porque a pessoa não quer um tratamento, a pessoa não quer recorrer ao Senhor. Então, o salmista, isto eu encaro como um posto de perdição, uma pessoa aí deitado numa cama, com problemas gravíssimos, né? Causado por desobediência à palavra de Deus, a pessoa chega a estar num poço de perdição. E ele diz mais ainda no 2: tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, né? De um atoleiro de lama. Você já tentou caminhar em terreno pantanoso, né? Você já tentou caminhar em atoleiro? Olha um animal quando está no atoleiro para você ver. Quanto mais ele mexe, mais ele afunda. Então o Senhor diz aqui: tirou-me de um atoleiro de lama, né? Às vezes nessa época um comparativo que ele achou é um atoleiro de lama. Quanto mais mexe, mais afunda, mais vai descendo para o poço de perdição. E ele agradece porque o Senhor tirou ele de um poço de perdição e de um atoleiro de lama. Mas o salmista diz assim: e colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Meu irmão, quando o Senhor quiser, quando o Senhor puder, na hora que Ele for nos ajudar, quando nós clamar por socorro, Ele tira nós de qualquer lugar. O homem estava num poço de perdição, num atoleiro de lama, mas o Senhor tirou ele e firmou os pés dele na rocha. Então é assim que nós temos que viver a cada dia, confiando no Senhor. E ele diz assim, ó, e pôs nos meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. A pessoa olha e fala assim, mas aquele lá não é o Mandavão, o cachaceiro? Mas aquele lá não é o Jaimão briguento? Mas aquele lá não é aquele Jaimão enrolado? Será que ele está escondendo atrás da Bíblia? Não. É porque o Senhor me tirou de um poço de perdição, me tirou de um atoleiro de lama e firmou meus pés sobre a rocha. E ele diz, dos seus pecados não me lembro mais, né? Então, aí as pessoas ficam observando, vamos ver até quando que ele vai ficar escondendo atrás da Bíblia, porque aquilo não muda. Mas o Senhor nos transforma, o Senhor nos purifica, o Senhor nos lava, o Senhor nos guarda. E nessa de esperar, muitos de ficar observando vieram, mas muitos estão observando de longe até hoje, até onde ele vai.
em nome do Senhor Jesus, irei até o último dia que eu estiver nessa terra. Servirei ao Senhor com alegria, servirei ao Senhor de todo o meu coração, porque Ele é bom. E Ele diz assim: pôs nos meus lábios um cântico novo, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão, confiarão no Senhor. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Temos que confiar realmente no Senhor. E por isso, meus irmãos, quando nós confiamos no Senhor, a Bíblia nos diz para nós assim, sobre o perigo da negligência, o perigo de nós abandonar. Está aqui em Hebreus 2, diz bem assim: por esta razão importa que nós apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviamos. Então, meus irmãos, quando nós recorremos de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia, nós não estamos fazendo errado, não. Nós estamos lembrando de um homem que está relatando que ele estava num poço de perdição, que ele estava num lago de charco e lodo, estava perdido, perdido, mas o Senhor resgatou ele. Então, se a sua vida hoje, você fica em casa, na casa de recuperação, em casa, na casa de recuperação, nos lugares mais podres, se você aceitar o Senhor Jesus de todo o seu coração, Ele vai te abençoar. E por esta razão importa que nós apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviamos. Porque eu já disse aqui, né? Às vezes a pessoa gosta muito da passagem do filho pródigo, mas nem todos são que nem o filho pródigo, nem todos têm a mesma oportunidade que o filho pródigo. O filho pródigo estava na casa do papai, pegou tudo que tinha, saiu, gastou, a Bíblia diz, saiu que ele gastou tudo em coisas ruins, coisas pecaminosas, e chegou a ir tratar dos porcos e teve vontade de comer a lavagem que os porcos comiam, né? Agora, muitos, quando chegam nesse lago, nesse poço de perdição, o inimigo não deixa ele voltar. Quando ele pensa assim, ó, eu vou voltar, o inimigo ceifa a vida dele, o inimigo arruma um jeito dele parar por ali, né? Ele conseguiu voltar, mas muitos não conseguem. Quantos vocês sabem que saíram do caminho do Senhor e não voltaram mais? Quem já é da minha idade lembra de um cantor chamado Gessé. Não é esse aí não, é o Gessé mesmo. Cantava Silveleiro, né? Ele era aquele jovem, cantava na igreja, eles viram ele cantar, e aí o mundo já ficou de olho nele, né? Aí ele começou: se o veleiro repousasse na palma da minha mão, pousaria com sentimento, né? Cantava Silveleiro, esse cara cantava Porto de Solidão, que chama. E esse homem nunca mais voltou para o caminho do Senhor. O sucesso ali prendeu aquele homem. Quem lembra um cantor chamado Elvis Presley? A nova geração não conhece, mas nós conhecemos, pegamos um pouquinho. Também cantava na igreja, gravou nos seus discos hinos da igreja. E aquele homem foi envolvido com sucesso, envolvido nas drogas, porque, segundo o filme, ele descia de um show, entrava no avião, tomava remédio, descia, tomava remédio, e aquele homem acabou com sua vida. Conheceu os caminhos do Senhor e escolheu viver no charco de lodo. Escolheu viver na perdição. Easton Houston também, uma cantora americana famosa, aprendeu na igreja e também se foi, né? Uma cantora brasileira que recentemente, há uns
poucos anos atrás, sofreu um acidente de avião, né? Caiu numa pedreira lá com seu avião. De onde que ela veio? Onde ela aprendeu a cantar? Cantar no coral da igreja. Oh, você tem a voz bonita, né? A cantora da sofrência, você tem a voz bonita. Abandonou tudo. Vai lá no YouTube e vê os vídeos dela lá. E não voltou mais para os caminhos do Senhor. Então eu quero dizer para você, meu irmão, e muitos outros, hein? Muitos anônimos, hein? Às vezes um vizinho seu que não conseguiu voltar e o inimigo ceifou, às vezes um vizinho, às vezes um parente, um conhecido, né? Que não conseguiu voltar mais para o caminho do Senhor. Então vigia. O salmista diz que o Senhor tirou ele de um poço de perdição e de um lago de churco. Tirou ele dos lugares mais ruins, mais podres e colocou ele no pé sobre a rocha. E essa rocha, hoje nós entendemos que essa rocha é Cristo. Nós vamos estar firmes, né? Ninguém pode edificar uma casa na areia, porque pode vir o vento, pode vir a tempestade e essa casa pode ruir. Mas você tem que firmar a sua casa na rocha. Quando vai fazer grandes construções, eu que trabalho na obra civil, né? Eu sei o que eu estou falando. O que eles fazem? Eles fazem ali uma sondagem do terreno direitinho e vê a profundidade que está o terreno mais duro ou a rocha. E vai lá e parte com a fundação de cima daquela rocha. Por quê? Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir tudo, que aquela casa não vai ceder, porque ela está sobre a rocha, e assim é a nossa vida. Se nós estivermos com a nossa vida firmada em Cristo, meus irmãos, nada poderá nos derrubar, nada poderá nos abalar. Então, voltando aqui ao filho pródigo, ele foi, chegou a tratar dos porcos, mas quando ele estava lá, ele falou: opa, aqui não é meu lugar não. Deixa eu falar com o papai do céu, deixa eu voltar. Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, me trata como um dos seus criados, empregados, me trata como um dos seus aí. Que eu estava na sua casa, seu filho, e abandonei tudo e fui para o mundo. Aí o Senhor pegou, o recebeu, né? Mas quantos está lá na situação que esse homem estava que não tem força mais não? E quando tentam voltar, são impedidos, porque as paixões do mundo são maiores do que a glória de Deus para ele. E não consegue voltar. Ele voltou e o Pai o recebeu. Amém? Então, quero para concluir aqui, meus irmãos, o sexto dia da campanha, e por esta razão importa que nós apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas. Já disse aqui várias vezes, às vezes a pessoa pega ali, para ela sair fora da palavra de Deus ou da gente, ela pega ali um pastor que teve problema na igreja, pega um irmão que teve problema, pega uma irmã que teve problema e usa como escudo para ela. Fala: não, olha lá, para me viver que nem fulano, eu fico aqui mesmo. O inimigo põe na cabeça dela que para ela viver que nem aquele que foi pego em flagrante, é melhor ficar no mundo. Mas a igreja é para restaurar essas pessoas mesmo, meus irmãos. Todo dia nós temos que estar com a nossa vida no altar do Senhor. Aí a pessoa pega os piores exemplos para justificar. Você não viu fulano? Você não viu ciclano? Ela fica caçando escândalo na internet. Ó, vou caçar um escândalo aqui, que chega lá, eu falo com o Jaimão. Ó, que ele me falar de Jesus, eu falo para ele: ó, você viu fulano? Ó, você viu ciclano? Meus irmãos, por esta razão importa que nós apeguemos com mais firmeza as verdades, a palavra de Deus, que dela jamais nos desviamos, por motivo algum.
Porque se a palavra falada por meio dos anjos se tornou firme, e toda a transgressão ou desobediência recebeu o seu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Está tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, depois foi confirmada pelos que ouviram, e também Deus testemunhou juntamente com eles por meio dos sinais de prodígios, vários milagres e distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Jamais desviemos das verdades. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E voltando aqui ao texto base, confiarei na misericórdia do Senhor. Amém? E até amanhã para nós encerrar o último dia da campanha do Salmo 52. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Justo e eterno Deus, maravilhoso Pai, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti, Pai querido, te apresentando, Pai amado, cada um dos Teus filhos que faz parte desta igreja online, te apresentando, Pai amado, nosso pastor, meu Senhor, que ministrou a palavra nesta manhã, Senhor, toma pelas Tuas mãos, meu Senhor, que é o som desse áudio, meu Deus, que chegue em cada ouvido, em cada coração, em cada mente, e floresça, Pai querido, como uma semente plantada junto ao ribeiro. Toma cada um pelas Tuas mãos, Senhor, nesta manhã, vai abençoando, vai visitando os enfermos, vai fazendo, Pai, que daquilo que nós não podemos fazer, estende Tuas mãos, meu Senhor, vai dando um abraço na alma, no espírito, vai dando um renovo espiritual, Pai querido. Visita os corações, Pai querido, nesta manhã. Visita a mente, os vasos sanguíneos, a pressão arterial, vai repreendendo todo o mal, vai tirando tudo que não vem de Ti. Vai abençoando, Pai querido, nesta manhã de sábado. Toma pelas Tuas mãos a irmã Miriam, os ADMs, Pai querido, desta igreja. Toma pelas Tuas mãos, vai desfazendo, Pai querido, todo laço. Toda panela seja quebrada, Pai querido, para a glória do Teu nome. Nós te pedimos, Pai amado, uma bênção de vitória nesta manhã, uma bênção de cura, de libertação, de salvação para os Teus servos, meu Senhor, que não te conhece ainda como único e suficiente Salvador. Dá um abraço, Pai querido, na alma, no nosso espírito, repreende todo o mal. Nós te pedimos, Pai querido, nesta manhã, crendo, Pai, que já estamos de posse de vitória para a glória, honra e exaltação do Teu nome. Te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Chegamos ao 6º dia da campanha, com muita alegria. Pastor Jaime nos trouxe um louvor antes da pregação e a nossa irmã Maria José Siqueira, a Zezé Siqueira, trouxe a oração. Louvado seja Deus. E agradecemos a Deus por mais um dia, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vós. Amém. Agradecemos também aos internautas que têm entrado aqui no nosso canal e têm nos ajudado com esse projeto de Deus. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus seja louvado.